Eu estava a acabar o 12º e queria imenso fazer voluntariado. E quero imenso ir para a África, ajudar. O teu país precisa imenso de ajuda. Claro, é muito bom ir para a África, mas primeiro ajuda ao teu país. Eu entrei em Santarém e fui completamente sozinha. Tinha 18 anos, estava nervosíssima porque não conhecia ninguém. E o segundo choque é este choque de realidade, de percebermos que nós vivemos numa bolha e que há realidades muito além da nossa que até então não conhecia. O principal ponto para quem entra no Just a Change e quer fazer este tipo de trabalho é preciso, acima de tudo, vontade e foco na missão, porque havendo essa base, tudo o resto vem por acréscimo. É este desejo de servir e de cuidar do outro. No fundo, eles já estão a fazer um esforço tão grande para estar ali nas obras que este papel de mamãe é também super importante e garantir, no fundo, o bem-estar dos voluntários. Eu lembro perfeitamente de um beneficiário que nós tivemos que, assim que teve cozinha, estava-nos constantemente a convidar para fazer jantares lá em casa. Isto não é possível se não se tiver cozinha. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Sob o Mesmo Teto. É um podcast da Associação Just a Change. Neste podcast queremos falar sobre esta associação incrível, do que faz, como faz e com quem o faz. Eu sou o Zé, estou muito entusiasmado por estas conversas. Vamos sempre trazendo pessoas diferentes das várias áreas do que esta associação faz. Hoje, e quem já foi acompanhando os vários episódios que fomos fazendo, já se foi perguntando, mas será que eles algum dia vão trazer um voluntário? E hoje decidimos, em vez de trazer dois voluntários. Trouxemos a Maria e o Francisco, duas pessoas que já podemos dizer quase de velha guarda da nossa comunidade Just a Change. E o Francisco está a estudar arquitetura no técnico, se não me engano, e a Maria está a tirar um doutoramento em neuropsicologia, certo? Em Coimbra. Então, se calhar, aqui a primeira pergunta, só para quebrarmos o gelo, é perguntar-vos há quantos anos, quão batidos é que vocês estão no Just a Change? Então, obrigada, Zé Afonso, pelo convite. Eu estou no Just desde 2019. O meu primeiro campo foi em Santarém, um campo de verão. Francisco. Então, olá Zé, também obrigado pelo convite. Então, eu já comecei a fazer desde 2016, portanto fará agora 8 anos. 8 anos. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que é, para quem não conhece bem aqui os diferentes modelos de voluntariado que o Just a Change tem, tu falaste aqui num campo, não é? Ou seja, o que é um campo, e tu também, não sei se começou, a primeira coisa que tu fizeste foi um campo, não, Francisco? Não, é os turnos que existem durante os semestres, que é um bocado um modelo light, digamos, da versão que nós temos no campo, que ou seja, é organizado de uma maneira em que tu consegues conciliar com, seja trabalho, seja os teus estudos, ou seja, não tens que deixar de fazer só porque não consegues dar as 2 semanas no Tens uma manhã, verão. Tens uma tarde e Exatamente. juntas-te à casa. Maria, no teu caso, um campo, só para quem nos está a ouvir, o que é um campo? Eu comecei por um campo de verão, que são no fundo 2 semanas intensivas, em alguma freguesia em Portugal, e são 2 semanas intensivas num grupo assim com 30 voluntários em que reabilitamos 3 ou 4 casas. Okay. Bem, eu, Francisco, até percebo mais ou menos, porque vem da arquitetura, mas como é que tu vieste parar aqui às casas? Porquê obras? Como é que vieste parar ao Just a Change? Sim, por acaso eu tenho uma história engraçada, que eu estava a acabar o 12º e queria imenso fazer voluntariado. Tinha aquela mania de quero imenso ir para fora e quero imenso ir para a África ajudar. E por acaso um dia estava a almoçar em casa da minha avó e chegou o meu primo e eu lá contei, vou para a África. E ele disse-me, assim sem mais nem menos, és um bocado hipócrita, porque o teu país precisa imenso de ajuda e, claro, é muito bom ir para a África, mas primeiro ajuda ao teu país. E foi aí que eu comecei à procura de voluntariados em Portugal, dei de caras com o Just a Change e assim que me pude inscrever, portanto, no primeiro verão do primeiro ano da universidade, em 2019. Sim, é como se... às vezes, não sei um pouco se tu ouves isso, mas eu costumava ouvir quando estava na faculdade que estas experiências internacionais de voluntariado valorizam tanto assim o currículo, mas às tantas, quer dizer, não, eu posso ter uma experiência de ajuda ao próximo, de entreajuda,
cá dentro, não é? Sim, super. E eu acho que foi isso um bocadinho que me mexeu. Esta frase do meu primo marcou-me mesmo, de género, tens toda a razão, tipo, vou procurar. E eu, pronto, por acaso já fazia alguns voluntariados, mas acabei por entrar no Just a Change nesse ano. Boa, e tu, Francisco, conta-nos como é que... A minha versão é muito mais simples. Eu tinha acabado o secundário e estava a fazer uma espécie de ano sabático e, no fundo, queria arranjar várias coisas para fazer, para trabalhar e afins. E estava à procura de algum projeto de voluntariado também que pudesse fazer e foi... Nem foi tanto a minha procura, mas foi um amigo meu que me falou do projeto e eu, um bocado à descoberta, aceitei e pronto, e desde aí... Nem era uma coisa que tivesse disponível na faculdade, se calhar não se falava... Sim, porque pronto, na altura, como eu também não tinha entrado na faculdade ainda, não tinha acesso, ou seja, desconhecia o projeto, até este amigo me ter falado disto, e depois pareceu-me algo interessante e decidi experimentar, pronto, e a coisa correu bem. Ok, falem-me aqui um bocadinho do que é que também vos assustou, ou o que é que vos deixava assim um bocadinho de pé atrás, quando foram para um projeto Just a Change, e se calhar não conheciam ninguém lá, quando foram para fazer o primeiro campo. Sim, eu acho que esse é talvez o primeiro desafio que eu apanhei. No fundo, eu entrei em Santarém e fui completamente sozinha. Tinha 18 anos, estava nervosíssima porque não conhecia ninguém. Até me lembro que logo o primeiro stressor aqui foi a boleia até Santarém, porque eu não conhecia o Lourenço. E eu estava, já ok, primeiro desafio. Sim, mas isto só para explicar, nós fazemos sempre, dinamizamos os grupos dos nossos voluntários para que quando vão para os nossos campos, vão em boleias, não é? Vamos em boleias, no fundo, uma pessoa que tenha carro junta ali as pessoas dos arredores e vai até ao local do campo. E esse foi logo o meu primeiro desafio. E vamos falar sobre isso. Vocês os dois, pelo que me parece, conheceram o Jess logo no início da faculdade. Sim. E conseguiram também dar mais anos. Exato. Até o meu primeiro campo em Santarém foi o primeiro campo do... É verdade. Giro, 2019. É verdade. Mas diz-me, então tu estavas a dizer que se calhar aqui o ir sozinha pela primeira vez... Sim, eu acho que isso foi assim o primeiro choque de género, sair da zona de conforto e ficar, ok, vou sozinha, mas depois foi super fácil porque também há muitas dinâmicas logo no primeiro dia para as pessoas se conhecerem e no fundo tornam-se imediatamente amigos. Mas assim o segundo choque, e acho que o Francisco também partilhará esta sensação, é este choque de realidade, de percebermos que nós vivemos numa bolha e que há realidades muito além das nossas, que até então não conhecia. Sim. E isso também é preciso ter estofo, acho, para o primeiro campo, principalmente. Até porque muitas delas, ou seja, por exemplo, no teu caso, que tivemos esse campo, que foi em Santarém, mas no meu caso, tendo sido um turno em Lisboa, é no fundo o que tu disseste, só que pensar que é uma realidade que está tão próxima de nós. Ou seja, 10 minutos de carro de minha casa, de repente tenho uma situação que de facto nunca tinha presenciado e acho que é o primeiro impacto para muitos dos voluntários, ou diria até para todos, que é esse choque de realidades que nós pensamos, há pessoas que vivem assim, porque não é algo que eu veja na televisão com tanta facilidade, se calhar num telejornal, mas se calhar em países mais longínquos, mas agora perceber que se calhar até o meu próprio vizinho poderá estar a viver isso é muito alarmante e acho que ganhando essa sensibilidade foi principalmente através desse ponto que também eu quis e a Maria certamente quisemos continuar a apostar neste projeto. Mas diz-me em específico um desafio, ou seja, quando tu chegaste ao campo do Just, um desafio mais prático, não tiveste medo de não conhecer ninguém? Tu se calhar antes do primeiro campo já te foste tendo vários turnos. Por acaso para o nosso campo só conhecia um amigo meu que tinha conseguido convencê-lo, mas na altura até ficámos em equipas separadas, portanto eu fui completamente à descoberta. Mas sim, eu acho que obviamente toda a questão da obra, que é aquela coisa que preocupa a toda a gente, o sei ou não sei, será que eu vou conseguir ajudar de alguma forma? Mas o que eu costumo dizer às pessoas, eu acho que o principal ponto para quem entra no Just a Change e quer fazer este tipo de trabalho é preciso acima de tudo vontade e foco na missão, porque havendo essa base, tudo o resto vem por acréscimo e tudo o que é capacidades mais técnicas vamos adquirir com o tempo e eu vou desenvolver mais
esta vertente porque gosto mais, se calhar, de levantar a parede ou de rebocar ou coisas do género. Portanto, eu acho que são tudo coisas em acréscimo. Ou seja, eu acho que se uma pessoa por base já tiver as intenções certas e a vontade certa para fazer aquilo, tem tudo para dar certo. E, portanto, É quase que um espírito de serviço, não é? sim. Muito. Sim, eu acho que às vezes há muita gente que vai de pé atrás por causa da parte das obras, mas na verdade há sempre um técnico de obra para nos ensinar a fazer tudo. Portanto, E mesmo as próprias equipas, dentro do possível, não são todos voluntários pela primeira vez, não é? Se calhar há uns que têm mais experiência. Sim. Há sempre pessoas para nos ensinar a fazer as coisas e mesmo gerir cansaço, gerir o bem-estar. Eu acho que isso não é uma questão mesmo. O que é preciso é vontade e sacrifício. Olha, vamos voltar ao vosso campo de 2019, porque eu tenho a informação que esse campo foi extraordinariamente quente. Como é que vocês geriam? Estavam na mesma casa, estavam em casas diferentes, mas como é que vocês geriam o calor? Falaste agora no cansaço e isso lembrou-me aqui. Como é que vocês geriam o calor que se faz em Santarém? Que a gente sabe bate recordes de calor. Como é que vocês faziam as horas de almoço e como é que geriam fazer telhados? Sim, por acaso a minha casa em Santarém só teve telhado tipo 4 dias antes de acabar o campo. Ou seja, nós ficámos 1,5 sem telhado. Impressionante. Fez-se com... Nós, por acaso, o nosso beneficiário era o Sr. Jorge, ele era muito querido e estava constantemente a trazer-nos água. E, portanto, nós, além das águas que trazíamos, tínhamos muita água do Sr. Jorge. Então, aproveitávamos essa água também da mangueira, estávamos sempre a refrescar, sempre com chapéu, claro. Sempre. Muito protetor solar, mas também, não vou mentir, alguns calões à mistura. Mas por culpa minha. O chamado bronze de trolha. Exato, o bronze de trolha. Mas sim, foi desafiante, sem dúvida. Mas eu acho que nós também soubemos gerir. Nós ali tentávamos almoçar super rápido. Para depois conseguir descansar à sombra uns minutos, ali tipo 20 minutos. Para depois conseguirmos voltar à obra com energia. E tu, Francisco? Também foi muito semelhante. Nós também na primeira semana não tínhamos telhado. E na semana era uma zona que era campo aberto, não havia árvores, não havia nada. Uma pessoa quase parecia que tinha que escolher as paredes. Ok, agora vou trabalhar nesta, porque pelo menos não bate aqui o sol direto. E acho que um bocado a gestão de horas, certamente, ou seja, também se calhar, ok, mas estamos em Santarém, se calhar faz sentido começar um bocadinho mais cedo, gerir um pouco isso. Depois é sempre bom, de vez em quando apareciam lá as mamães e traziam ou um gelado ou uma bebida ou uma coisa assim. Que também ajuda sempre, porque eu acho que é a gestão de esforço também, porque é duro e se uma pessoa não sabe gerir isso, pode se tornar complicado, mas eu acho que tudo se faz. Olha, fala-me aqui um bocadinho mais dessas funções que tu mencionaste agora, as mamãs, também pode haver papás, mas nós num campo, que funções é que normalmente existem? Isto também para dar aqui uma noção de que claro. Há pessoas que podem, se calhar, não querer experimentar fazer obras logo na primeira vez, podem fazer outras coisas, há 1001 opções dentro do projeto, não é? Certo. Então, ou seja, eu acho que a estrutura do campo em si, ou seja, começando, mais importante, os voluntários, obviamente, e a casa, ou seja, por exemplo, temos a casa, temos o beneficiário, depois em cada casa temos uma equipa de voluntários, que é coordenada por um coordenador, portanto alguém que podemos dizer que tem um pouco mais de experiência, mas que no fundo é alguém que consegue lidar bem com as pessoas e fazer um bocado a ponte entre voluntários, beneficiário, o próprio mestre de obras. O mestre de obras, ele que é a pessoa que de facto tem a técnica e que sabe o que é que está a fazer e que acaba por ensinar aos voluntários o que fazer. As mamãs, que são, como já disseste, rapazes ou raparigas, que no fundo acabam por auxiliar em todas as logísticas, seja de comidas, de atividades que fazemos durante o campo, e portanto todas essas dinâmicas que no fundo que podem acontecer relacionadas com a obra e para além da obra. Depois a parte da direção em si, temos o diretor e o adjunto, que são quem fazem a preparação, e depois a ajuda do livre, que no fundo tem que ajudar em o que é que seja preciso, e seja ajudar numa casa que está mais complicada, ou ajudar as mamãs a ir buscar os almoços, ou ajudar a direção a tratar das faturas. tudo um pouco. E Maria, ajuda-me aqui a complementar um pouco aquilo que o Francisco disse, de
o que é que vocês já fizeram dentro destas várias funções? Qual é que é o vosso currículo, Just? Sim, então, este ano que passou eu fui diretora adjunta do Campo de Odmira. Pela primeira vez, ainda não tinha sido diretora adjunta, foi super desafiante. Eu acho que é preciso muita responsabilidade, um campo envolve uma grande preparação a priori e, portanto, muitas visitas, muitas reuniões com a Câmara, muita logística, a seleção dos voluntários, a seleção dos carros, garantir no fundo que estes 15 dias vão correr bem. E foi super desafiante, mas sem dúvida a repetir. Nos outros anos, nos anos anteriores, eu cheguei a ser coordenadora de voluntários em casas, também coordenadora de team buildings, no fundo dos eventos com as empresas, e também, assim, o que me tem mais cá dentro no coração, fui vários anos mamã, que é assim, eu adorei, e quero voltar a ser mamã também. Porque as mamães são assim uma peça fundamental para o ambiente do campo e sim, eu acho que... muito preocupadas com o ambiente e com as atividades que se fazem à volta, não é? Sim, eu acho que somos mesmo as mães dos voluntários. Eu gostei mesmo muito da experiência e sinto mesmo dos campos em que fui mamãe, o meu dever era mesmo cuidar deles e garantir que estão bem. No fundo, este calor que falávamos em Santarém, sabia tão bem quando as mamães vinham e nos traziam gelados ou surpresas ou uvas congeladas, que é um conceito que se descobriu no Just, que é maravilhoso. A primeira vez na vida que eu já vez experimentei uvas congeladas foi no Just. Foi no Just. E eu acho que no fundo é este desejo de servir e de cuidar do outro. No fundo, eles já estão a fazer um esforço tão grande para estar ali nas obras que este papel de mamãe é também super importante e garantir no fundo o bem-estar dos voluntários. E tu, Francisco? Eu acho que foi um pouco o que a Maria já disse, em termos de valências, mas eu acho que queria só se calhar salientar, porque eu acho que a parte importante aqui é, apesar de nós estarmos, seja coordenador, seja só voluntário e direção, eu acho a questão de nós, em qualquer uma dessas posições, conseguimos manter, de facto, esta vontade, este sentido crítico para tudo o que nós fazemos, porque eu tenho que ter as mesmas preocupações, seja eu diretor ou seja quase como voluntário, porque o impacto, ou seja, estamos todos a trabalhar numa equipa com um resultado comum e, portanto, eu acho isto sempre super interessante. Claro, uma coisa que tu não disseste que eu também gostei muito de fazer, que era as visitas às instituições, como eu já tinha falado dos team buildings, visitar uma instituição que depois vai receber um team building é também super engraçado, e conhecer os utentes do seja lá o que for. E é sempre muito, muito acolhedor, porque as pessoas percebem, ok, estas pessoas vêm-nos dar esta ajuda, que é uma coisa incrível, e depois acaba por ser um programa também muito bom, porque é uma dinâmica diferente também de estarmos a fazer as casas, e portanto também é algo muito, muito gratificante. Qual é que foi assim, de toda a tua experiência, Just, uma casa ou um projeto, e depois o mesmo para ti, Maria, vai pensando, que te tenha marcado? Ok. Várias, certamente. Eu se calhar posso falar uma que aconteceu assim mais recentemente, faz agora mais ou menos um ano, que foi agora no campo de Tondela, que foi a casa do Igor, e porque acho que aí, ou seja, eu acho que nós já tendo feito tanto eu como a Maria, já tantas casas, acabamos por ter sempre relações diferentes com os diferentes beneficiários e diferentes equipas. Mas eu acho que este foi especial porque, ou seja, primeiro, a maneira como o beneficiário, neste caso o Igor, como nos recebeu a nós, recebeu a equipa, a relação que ele tinha, a evolução que ele teve durante a semana, nós sentíamos que quase que, ou seja, no fundo o trabalho da casa e o trabalho que nós estávamos a ter com ele eram de uma importância equivalente. E depois o a seguir é que para mim foi uma coisa que me espantou imenso, ou seja, o voltar do campo e de repente começava a receber chamadas do Igor e eu atendia sempre. Igor, está tudo bem? Está tudo bem contigo? Está tudo bem com a casa? Não tinhas que ter um acumulador, voltou a dar problemas? E ele disse, não, só para saber de ti, como é que está. E de facto aquele pensamento de, ok, esta pessoa agora que de repente me liga semanalmente, há coisa de um ano, a última vez que me ligou foi a semana passada, e de repente, a certa altura, eu depois perdi um bocado essa possibilidade de perceber, ok, o Igor está a ligar porque ele quer saber de mim, e porque nós entramos muito para a vida destas pessoas.
E o facto dele me ligar só para saber como é que eu estava e perguntar o que é que eu estava a fazer e contar-me as novidades e dizer que eu deixei de fazer isto porque percebi que estava a fazer mal para mim e agora comecei a trabalhar nisto. E de facto ele querer ligar-me para querer contar essas coisas e coisas pessoais e coisas de lazer e tudo e mais alguma coisa, eu acho que isso é super. Saber que ele liga à equipa dele também, portanto, não só comigo obviamente, eu acho isso super, super gratificante e eu acho que é aquela história que eu penso, eu adorava ter este tipo de relação com todos os meus beneficiários. Obviamente que há pessoas que são mais acessíveis que outras, obviamente que é completamente natural, mas eu acho isso super gratificante porque é uma pessoa que nos está a abrir a porta de casa, nisto que na realidade é a porta à sua vida, ou seja, muitas vezes nós chegamos... Está a entrar no teu íntimo. Sim, completamente. Aliás, nós como voluntários entramos no espaço mais íntimo de alguém. Sim, completamente. E eu acho que, acima de tudo, porque num primeiro impacto há pessoas que vivem em certas condições que eles próprios até podem sentir vergonha, acontece muitas vezes um bocado essa gestão. E eu percebo, ou seja, a pessoa abrir a porta sabendo que está numa situação dessas, de facto, eu acho incrível e é um trabalho, é um crescimento para os dois lados. E eu levo estas pessoas comigo depois no dia a dia. É como se tu, daquilo que me parece que estás a dizer, é que a obra é quase também um processo transformador. Nós não estamos, o Just a Change não está só a mudar aquela casa, está efetivamente a impactar e a transformar a vida de alguém. Sim. Maria, e tu? Conta-nos agora uma história, que esta história fiquei agora aqui. Isto é muito difícil e muito injusto tentar aqui sim, selecionar. Sim. Eu acho que principalmente quando conhecemos tantos beneficiários, eu também já tive a sorte de conhecer vários, é quase como se tivéssemos um álbum de histórias de impacto. Sim, não é? Sim, super. Mas eu acho que consigo aqui, afunilar para 1, 2, 3, mas pronto, uma. Então, eu há uns anos fiz um campo na Chamusca e tinha uma casa, eu era mamã, mas nós tivemos uma ótima relação com todos os beneficiários. Havia uma casa em particular onde vivia a Fátima e o Sr. Artur e nós, na primeira semana, até só conhecemos a Fátima porque o Sr. Artur tinha um problema de toxicodependência e nós nunca o víamos. Sabíamos sempre que costumava estar à porta da igreja, mas não o víamos com frequência. E eu lembro-me que foi um desafio enorme logo lidar com a Fátima, porque às vezes, não sei se também tens esta experiência, mas é muito difícil em alguns beneficiários conseguirmos ganhar a confiança deles, porque no fundo nós não sabemos o passado deles, nós não sabemos o que é que já viveram e portanto... E calculo eu, tu agora como adjunta, não sei, até o entrar dentro de casa pela primeira vez, não é? Sim, às vezes é muito desafiante, porque estas pessoas já passaram por dezenas de dificuldades na vida e às vezes custa-lhes a acreditar que vão receber ajuda e que não lhes estão a pedir nada em troca. E então a relação com a Fátima ao início foi muito difícil, porque ela insistia que não devia nada a ninguém e que nós lhes íamos pedir algo em troca. Então... Logo esses primeiros dias foram muito, muito desafiantes. E depois, esta casa marcou-me ainda em particular porque nós para conseguirmos avançar com a casa, precisávamos do cartão de cidadão do Sr. Artur. E o Sr. Artur tinha perdido o cartão de cidadão. E ele, no fundo, estava desaparecido, nós ainda não o conhecíamos. E então, disseram-nos que ele estava, as mamãs disseram-nos que ele estava à frente da igreja e então nós fomos encontrá-lo à igreja, pegámos nele e dissemos: Sr. Artur, vamos fazer o cartão de cidadão. E ele, lembro perfeitamente que a loja de cidadão estava a fechar e nós, não está a perceber, nós temos que fazer o cartão de cidadão agora com o Sr. Artur. E foi giríssimo porque quando nós fomos contar às senhoras da Câmara, elas nem queriam acreditar. Tipo, o quê? Vocês conseguiram fazer? Tivemos a pentear o cabelo do Sr. Artur, ele assim super, estou bem? Está ótimo, Sr. Artur. E eu acho que foi assim uma experiência que me marcou, porque acho que mesmo que tivemos um efeito não só nas condições habitacionais deste casal, mas mesmo em comunidade, na reinserção deles na comunidade. As senhoras da Câmara tinham muita dificuldade em que eles se integrassem. E, portanto, eu acho que o nosso papel ali naquelas 2 semanas, além da obra, como estavas a dizer, até diria
foi tão ou mais importante a reinserção deles, a darem-se com os vizinhos, a voltarem a ir aos cafés, a perceberem, no fundo, que estas pessoas não são suspeitas e não são só antissociais, que no fundo passaram por muitas dificuldades só, e por isso têm alguns traumas. Sim, de facto aqui e as duas histórias complementam-se muito, não é? Porque muitas das pessoas que nos estão a ouvir se calhar estão a explorar e procurar opções de voluntariado e ficaram aqui a saber que não é só obras, não é só fazer pinturas, não é? Ou seja, vocês têm um pouco também essa percepção, e há pouco tu deu um bocado essa percepção que é passares que o Just a Change é maior do que nós como voluntários. Há aqui quase uma ideia que move, é uma espécie de movimento, não é? Sim. Maior, independentemente se eu sou diretor ou adjunto ou voluntário ou mamã, todos contribuímos para uma coisa muito maior do que nós. Eu queria um pouco explorar essa ideia, não é? Que como é que vocês veem este impacto, às vezes tão pequeno, mas que depois pode ser tão grande na vida de alguém, não é? Como é que vocês, olhando para a experiência que têm como voluntários, chegando a uma casa, coisa que foram assim das coisas mais difíceis com que tiveram que lidar? Sim, há muitas, eu acho que eu posso dar aqui 2 exemplos mais práticos. Numa casa em Portimão, num campo há uns anos, nós tínhamos uma beneficiária que tinha uma filha com paralisia cerebral e uma neta também com paralisia cerebral. E então elas usavam fralda, mas muitas vezes a nossa beneficiária tinha 80 e poucos anos e ela própria já não conseguia mudar com tanta frequência as fraldas. E da filha e da neta. E então, os primeiros dias que chegámos à casa, a casa estava cheia, muito suja, muito, nos sofás, no chão, e assim, deve ter sido 12 para os voluntários que passaram os primeiros dias no fundo a limpar. E de facto, como é que, ou seja, nós, olhando para essa experiência, como é que não julgamos, não é? Como é que também passamos esta mensagem de que estamos aqui para servir, seja para limpar, seja para cartar massa. Eu lembro, por exemplo, tivemos em Lisboa os dois a cartar. Há pouco vocês também diziam um tipo de voluntariado muito físico, não é? Como é que se ultrapassa também estes obstáculos difíceis? Sim. Eu acho que ou seja, eu acho que todo o ambiente que se gera, obviamente aquele espírito de equipa e a própria relação que tu tens com o beneficiário, que depois tu pensas, eu tenho que dar aqui tudo para... Ou seja, esta pessoa precisa desta ajuda. É casa. Exatamente. Eu acho que há uma coisa, estava aqui a ouvir o que a Maria estava a dizer, estava a pensar num ponto muito importante que eu acho que é uma gestão crucial quando estamos a fazer este tipo de intervenções, é que muitas vezes, por exemplo, eu chego a uma casa de uma pessoa e penso, isto é uma sujidade imensa, ou imenso lixo, imensa acumulação, e o que eu pensaria para mim é, eu vou mandar isto tudo fora e vou arranjar isto tudo e vai ficar ótimo e a pessoa não tem como não gostar. Mas a verdade é que aquilo é a realidade de uma pessoa durante 20 anos, imaginemos. E a dificuldade que eu senti nas pessoas em, por vezes, de largar coisas que se calhar para mim eu penso isto é lixo, esta senhora tem 4 micro-ondas, só um deles é que funciona. E, de facto, é uma gestão muito complicada, porque nós não, de repente, entramos em casa de uma pessoa e estamos só, vamos só mudar isto tudo. Não, tem que haver uma gestão da própria pessoa, e porque aquilo é uma coisa que para nós pode ser lixo, para aquela pessoa vale muito. Às vezes, às tantas ouvi uma história de um voluntário que no meio daquilo que achávamos lixo encontramos uma certidão de nascimento. Ou seja, nós podemos estar depois atentos a esses pequenos pormenores. Sim. Olha, mas eu agora fiquei com esta curiosidade. Foi a primeira vez... Quando vocês fizeram Just, foi a primeira vez que fizeram voluntariado? Já tinham feito voluntariado? Costumam ainda fazer voluntariado noutros projetos sem ser o Just? Sim, eu na altura fazia tanto o ReFood como o Banco Alimentar e também cheguei a fazer nesse ano a Missão País, mas depois, como eu também estava na faculdade e também estava a trabalhar ao mesmo tempo, acabei por me dedicar o tempo que conseguia ter livre, acabei por afunilar aqui mais para o Just a Change nos últimos 5 anos. E tu, Francisco?
Eu lembro quando andava na escola, uma coisa que fazia muito era, quando nós tínhamos a chamada tarde livre, ia para um lar de idosos, no fundo fazer companhia, depois também o banco alimentar, depois como a Maria também já disse, na mesma altura em que entrei para o Just a Change, também ter feito a Missão País, que também me acompanhou durante vários anos. E eu acho que, ou seja, falando desta última também, a grande semelhança que eu acho super interessante e que eu acho que para mim é o que me cativa mais é aquele impacto direto que nós temos. Ou seja, não estou a fazer um donativo, não estou a fazer algo que sei que eventualmente alguém vai receber, mas eu não sei quem é essa pessoa. Eu gosto de meter a mão na massa e de facto estar diretamente com as pessoas, seja a fazer obras, seja a estar com uma comunidade, como acontece com a Missão País, e eu acho que é sempre para mim é o ponto fulcral, e foi as duas que se mantiveram até ao dia de hoje, portanto acho que foi muito, muito por aí. Olha, eu sou suspeito que eu também continuo a fazer as campanhas do Banco Alimentar, mas olha, o que é que diferencia o trabalho do Just a Change? Já falámos aqui um pouco também das vossas histórias, às vezes encontramos situações difíceis, às vezes é um trabalho físico, calor, mas falem-me também do que é que vos continua a cativar ano após ano a ficarem com o Just a Change, e também os pontos que diferenciam dos outros tipos de voluntariado. Eu acho que além do que o Francisco estava a dizer aqui do impacto direto que nós temos, no fundo, principalmente nos campos de verão, nós temos ali 2 semanas intensivas em que nós chegamos a zeros e acabamos mesmo com um resultado final, e além desse impacto, no fundo, palpável, que o Francisco falava, uma coisa que eu acho mesmo de louvar no Just a Change é que, além destas 2 semanas, nós mantemos mesmo um acompanhamento a longo prazo. O Just a Change tem uma equipa de medição de impacto que faz uma avaliação a priori nas casas e a posteriori, no fundo, nos primeiros 6 meses ou depois de 2 em 2 anos, fazem um acompanhamento, no fundo, para perceber se a reabilitação que fizemos, a nossa parte da obra está concluída, mas estas pessoas precisam muito de apoio social e no fundo perceber se a nossa tentativa de reinserção na comunidade funcionou, se está tudo a correr bem, e portanto eu acho mesmo louvável, se já é louvável por si só este programa e tudo o que o Just a Change faz em termos de reabilitação, esta continuação a longo prazo para mim é muito importante, e toda a relação que nós mantemos com os nossos beneficiários são quase, eu parece que ganhei novos avós, ou mais e novos avós. Sim, completamente. Até porque, ou seja, nós podemos pensar que na prática o que nós estamos a fazer é entregar esta casa a esta pessoa, mas nós também podemos pensar que muitas vezes as pessoas são pessoas que até vivem sozinhos. Há o caso de estarmos a ajudar famílias, outras pessoas que vivem sozinhas, e de facto pensar que uma pessoa se calhar num ano inteiro não vê ninguém ou vê quase ninguém, até porque há pessoas que vivem muito isoladas, mas depois de repente durante 2 semanas tem aquelas pessoas lá sempre, quase é isso, como torna-se uma família, e depois havendo esse acompanhamento, eu acho que há muito, ou seja, o valor que existe aí é muito importante. E, por exemplo, nós como voluntários também levamos sempre na nossa t-shirt o Reconstruímos Casas, ao contrário, nas casas. Reabilitamos casas, construímos. Exatamente. Estou há 8 anos com este problema, portanto não era agora que ia acontecer. Pronto, isto para dizer que, ou seja, existe um equilíbrio nessa frase, ou seja, um voluntário que chega e diga: eu quero dar tudo para dar a melhor casa possível a esta pessoa. Espetacular. Mas a verdade é que não é só isso. Tem que haver o equilíbrio das duas partes. Isso. E acho que isso é que é o importante para alguém que queira começar agora a fazer, que tenha isso em mente. Ou seja, não é só uma coisa, tem que ser os dois. E é equilibrar de... Eu ia pegar nisso que tu estás a dizer, que eu acho que é uma coisa que eu gostava de explorar. Sem a casa, é difícil ter uma vida digna, e nós encontramos beneficiários que, se calhar mais idosos ou sem condições para fazerem a obra sozinhos, e que de facto esta obra é mesmo transformadora. Vocês, o que é que vocês acham sobre isso? Qual é que é o impacto de uma casa digna na vida de uma pessoa? Eu acho que, antes de mais, para quem nos ouve, existem casas em condições de pobreza mesmo muito extrema, que eu acho que as pessoas... É um choque para a realidade. É um choque de realidade. Estamos a falar, este ano em Odmira nós reabilitámos 3 casas, as 3
nunca tinham tido canalização na vida, nem nunca tinham tido eletricidade. Eu acho que isto é difícil até de imaginar na prática. Onde é que as pessoas vão à casa de banho, onde é que as pessoas tomam banho, onde é que as pessoas comem, que refeições é que fazem. A higiene, não é? Higiene, até saúde física, saúde mental. Há aqui muitas variáveis que só de termos colocado telhado, feito só, entre aspas, mas coisas que para nós são um bem adquirido, Sim. termos colocado um telhado vai deixar de chover em cima da cabeça do Sr. Arthur. Vai poder ter uma casa de banho. Às vezes até temos que ensinar a utilizar uma casa de banho, porque são coisas que não nos passam pela cabeça, mas a verdade é que esta pessoa nunca teve uma casa de banho na vida, e portanto é preciso ensinar a utilizar o autocolismo. E portanto, aqui as condições básicas que nós tomamos por adquiridas, a mais-valia para mim, para além, obviamente, de ter saneamento básico, e é muito importante mesmo em questões de saúde mental, não só de saúde física, mas também de saúde mental. Conseguirem autoestima, mesmo até podem. Eu lembro perfeitamente de um beneficiário que nós tivemos que assim que teve cozinha, estava-nos constantemente a convidar para fazer jantares lá em casa. Isto não é possível se não se tiver cozinha. E até convidar amigos, interação social, autoestima, é muito importante. Isto tudo além da parte física, não é? Da parte da saúde física. Olha, um dos nossos fundadores costumava muito dizer que a casa é o espelho da nossa alma, e às vezes as pessoas, quando estão deprimidas em ciclos viciosos de tristeza, deixam esta questão da limpeza para segundo plano, e quando, como voluntários, e aqui a ti, Francisco, foi difícil encontrar aqui alguma situação, fala-me também aqui de choques com a tua realidade que tu tenhas tido, e como é que não perdeste a esperança? Vou-te dar aqui uma ajuda, porque acho que mais do que a obra em si, há situações que são diferentes, não é? Nós encontramos, como a Maria dizia aqui muito concretamente, as casas em que ela esteve em Odmira. Tu estiveste agora no verão no Landroal, se não estou em erro. Ou seja, se calhar casas que tu, para as pessoas que nos estão a ouvir e que não têm ideia do que é pobreza habitacional, dá-me aqui um exemplo de situações concretas que tu tenhas visto. Também já encontraste casas onde não havia casa de banho? Sim, certamente. Eu acho que é isso, ou seja, um bocado como a Maria estava a dizer, coisas que para nós, que olhamos para a nossa casa e pensamos isto é algo adquirido, ou seja, nem pensaria não ter estas coisas em casa. Por exemplo, a casa de banho, no Andoral tínhamos 2 casas que não tinham de todo casa de banho, de repente chegamos a uma casa que o telhado está meio podre e que tem várias infiltrações, e portanto é algo, ou seja, é isso. Eu acho que é, voltando à questão da sensibilidade, ou seja, eu perceber que de facto nada disto é garantido, e pode ser um salto tão grande, e a maneira como nós conseguimos gerir e o impacto que isso tem em nós. Eu penso, ok, eu quero dar melhores condições a esta pessoa, e passa por coisas tão básicas como isso, e de facto ver o impacto que isso pode ter na pessoa. De repente abrimos um vão, de repente a casa já tem muito mais luz. A maneira como isso afeta alguém, ou seja, se de repente eu vivesse numa casa que não tem janelas de todo, faz logo uma diferença, uma coisa tão simples quanto isso. E eu acho que é isso, ou seja, eu acho que altera a rotina, e eu adoro perceber quando vou sabendo depois, no acompanhamento que existe, que de facto as pessoas se sentiram motivadas a arranjar um trabalho, e passar a fazer isto, ou passar a fazer aquilo, e de repente já consigo convidar os meus amigos. Exatamente. Já consegue convidar os amigos e convidar a família. Já posso ter não sei quantos cá em casa, e os netos e os filhos já podem vir cá dormir em casa, porque de repente já tenho mais um quarto arranjado. E isso muda de repente, mudar o chip, mudar a rotina. É um impacto sistémico, não é? De repente é uma mudança quase do 8 para 80, em que passou a haver uma casa digna. Olhem, eu queria só perguntar-vos agora aqui também numa nota mais positiva, porque vocês estão a ter aqui vocês estão a ter aqui experiência e já tiveram em montes de sítios. O que é que vocês, passados estes anos todos, estão craques na obra? O que é que vocês fazem e adoram fazer? O que é que vocês mais gostam de fazer?
Eu adoro rebocar. É o meu preferido. Eu, para mim, eu ano passado levantei uma parede do zero e foi tipo, mandei à minha família toda. Vejam só. E a parede ficou direitinha. Ficou direitinha. Mas foi mesmo do zero. Eu normalmente fazemos o reboco, tipo, refazemos no fundo a parede. Isso. Aqui foi do zero, eu fiquei muito orgulhosa. Percebo. Pá, sim. Eu acho que, eu por acaso confesso que há uma coisa que eu penso imenso nisto, que é, dado que nos últimos anos acabei por fazer mais trabalho de direção, eu às vezes eu sinto que esqueço-me de fazer as coisas. Então de repente chega aquele dia em que eu vou entregar um material. Então, às vezes já me sinto aqueles políticos, vou dar aqui uma pincelada, vou ficar aqui um bocadinho da parede, a ver se eu ainda sei fazer. E Mas olha, deixa lá ver se eu ainda consigo fazer. Tu em Alijó puseste lá duro, estiveste lá connosco. É verdade. No duro. Exato. Também gosto de pôr azulejos também. É verdade. É um trabalho que eu nunca E fiz. betume. Ok. É verdade. Olha, É agradável. última pergunta, estamos aqui a chegar ao fim do nosso podcast. Eu acho que percorremos aqui muito o que vos prende, as situações que encontramos, a realidade, mas também a mudança tão fantástica que acontece não só na vida das pessoas, mas também na vida dos voluntários. O que é que vos inspira a continuar a ser voluntários e qual é que é o impacto do Just na vossa visão do mundo? Isto é perguntas fáceis. Isto é pergunta para Eu estou quem aqui. O que é que dizem os teus olhos? Não, mas eu acho que é mesmo isto. É o Just a Change nos últimos 6 anos, 6 anos, mudou muito a maneira como eu vejo o mundo. Eu acho que parece que me deu aqui umas lentes de contacto que me tiraram da minha bolha de privilégio, e aqui por privilégio eu digo ter casa, já percebemos que é ter casa de banho, ter sítio para dormir, não ter infiltrações em casa. Valorizar o que temos. Aprimorou muito os meus valores do privilégio que é, o privilégio que é ter água quente, por exemplo, o privilégio que é não me faltar pequeno almoço, não me faltar companhia. Eu acho que para mim o que mais me tem prendido ao Just, além, claro, do espírito de serviço, mudou mesmo a minha maneira de ver o mundo, o privilégio, por um lado, que eu tenho, e esta vontade de que outros possam ter acesso a coisas que para mim eram outrora adquiridas, não é? Tu, Francisco, como é que o Just impactou a tua vida? Eu acho que, ou seja, eu revejo muito no que a Maria disse, obviamente. Eu acho que é o impacto, por um lado, é eu perceber que de facto eu consigo fazer parte de algo que é muito impactante para a vida de muita gente, e isso logo é super gratificante. E obviamente que existe um crescimento pessoal e fazer amigos para a vida, como temos aqui. Mas eu acho que é super gratificante. E obviamente você pensar, ok, estou em arquitetura e agora consigo perceber muito mais de casa. Isso, obviamente, mas eu acho que o que me faz voltar, eu acho que é acima de tudo a relação com as pessoas, seja com outros voluntários, com os beneficiários, com as pessoas da Câmara que temos que lidar. Ou seja, conhecer as pessoas daquela aldeia. Ou seja, acho que se não for por aí, obviamente que a obra é super importante, mas a relação que nós temos com o beneficiário, eu acho que isso é o que importa claramente. E acho que, não sei, se pensar, ou seja, a questão do sob o mesmo teto, a maneira como eu vejo é um bocado aquela questão de é esta pessoa que me está a abrir a porta, não só da sua casa, mas da sua vida, e de facto estamos na mesma situação. Eu, durante aquelas 2 semanas e depois, quando continuo a acompanhar esta pessoa, ok, nós estamos juntos nisto, e acho que é esse pensamento que é importante e é o que ajuda a que isto corra bem e que as coisas aconteçam. E pronto, e depois tudo o que vem em acréscimo é só São plus. extras. Exatamente. Olha, muito obrigado por terem vindo. Obrigado, nós. Muito obrigado a todos os que ouviram e acompanharam este podcast. Acho que ficou aqui uma nota tão positiva sobre como é que uma tarefa tão simples como rebocar uma parede pode ter um impacto tão grande na vida de alguém. Vimos também várias funções, várias tarefas que podemos ter no Just a Change e o que é que se pode fazer concretamente no terreno para mudar a realidade da pobreza habitacional. Todos merecem ter uma casa digna. Sigam-nos no YouTube para continuarem a ver os outros episódios.
e vão-nos também seguindo nas nossas redes sociais, acompanhando os vários projetos e iniciativas que vamos tendo. Se quiserem apoiar e envolver-se de outras formas, incluindo ser voluntário, podem ir ao nosso site e ver quais é que são os programas disponíveis. Muito obrigado.